Olá, amigos do YouTube! Estamos aqui novamente, agora para uma nova série sobre a Odisseia e as aventuras de Odisseu, que é o mais astuto, o mais inteligente de todos os heróis da Guerra de Troia e eu diria de todos os heróis gregos. Outros heróis têm como trunfos outras habilidades, mas quando pensamos num herói inteligente, pensamos em Odisseu. E devemos começar pela árvore genealógica desse herói. Por quê? Para entender a gênese de tanta astúcia. Odisseu é filho de Laertes e de Anticleia. Por parte do pai, Laertes, ele descende, segundo uma versão, de Zeus, porque o seu avô era filho de Zeus. Por parte de mãe, de Anticleia, ele descende do mensageiro dos deuses, de Hermes, porque seu avô Autólico, o pai da sua mãe, é filho de Hermes. Então, eu diria para vocês que essa inteligência, essa astúcia do nosso herói vem por via materna, porque ele seria descendente de Hermes, que além de ser o mensageiro dos deuses, é, dentre os deuses, um dos mais astutos. Porém, gente, existe uma outra variante em que Odisseu não é filho de Laertes, mas de um personagem que eu acredito que vocês conheçam, que é Sísifo, o rei de Corinto. Conta o mito que Sísifo estava muito bravo com Autólico, o pai da mãe de Odisseu, o avô de Odisseu, o pai de Anticleia, porque Autólico teria roubado todos os gados de Sísifo. E ele vem cobrar isso. E quando ele chega, ele acaba passando uma noite com Anticleia, porque era a noite anterior ao casamento. E segundo algumas versões, o próprio Autólico teria feito vistas grossas ou teria até incentivado porque desejava ter um neto muito esperto. Então existem essas duas versões. A mais canônica é que de fato, e é a versão épica, é a versão dos poemas épicos, dos poemas homéricos, é que Odisseu é filho de Laertes e Anticleia. Mas existem menções que encontramos nas tragédias de que Odisseu seria filho de Sísifo. Muitos de vocês, tenho certeza, que conhecem o nosso protagonista não como Odisseu, mas como Ulisses. Ulisses é o nome, em português, desse herói, que vem do latim ulixes, que por sua vez deriva de variações em dialetos gregos, onde encontramos oluteus, olixeus e ulixes. Daí o nosso ulixes em latim e Ulisses em português. Mas eu gosto de Odisseu, então sempre vou me referir ao herói da Odisseia como Odisseu. Já na Ilíada, ele é visto como astucioso. Tem uma passagem que eu acredito que até contei na série anterior, em que Helena está no alto das muralhas de Troia com Príamo, o rei, e alguns coetâneos, alguns amigos da mesma idade, que por serem velhos não podem participar da luta em si, mas eles querem saber quem são os gregos que estão lá lutando. E Helena, quando aponta Odisseu, ela diz: este é Odisseu Polimetes. Polimetes é um adjetivo, é um epíteto que acompanha o herói em todos os poemas épicos. Na Odisseia, só na Odisseia, aparece 68 vezes associado ao nome do herói, Odisseus Polimetes. Inclusive, nessa obra, todas as situações mais difíceis,
mais exigentes eram aquelas em que Odisseu tomava a frente. Vai ser Odisseu que fará a embaixada para tentar apaziguar Aquiles, para fazer a paz, estabelecer a paz entre eles. É ele que vai conseguir, num determinado momento crítico em que os gregos querem ir embora, querem voltar para suas casas, é a fala de Odisseu que vai recolocá-los no prumo e fazê-los voltarem à luta. E a questão mais emblemática de Odisseu na Ilíada é que a guerra se decide por conta da sua inteligência. É ele que tem a ideia de fazer o cavalo de madeira que vai definir a guerra. Então não resta dúvida de que Odisseu realmente é astuto. Ah, e mais uma coisinha, nessa mesma passagem que eu estava comentando da Ilíada, tem um outro amigo de Príamo que comenta, após a fala de Helena que eu citei, que olha, quando olhamos para Odisseu no campo de batalha, a gente não dá muito por ele tem baixa estatura, ele não prima pela aparência e pela força física, mas quando lhe é dada a palavra, não há mortal que o supere. Odisseu é casado com a famosa Penélope, a mais casta das mulheres que já andou sobre esse mundo. Assim dizem os poemas épicos. Existem outras versões, mas o que nos interessa é épica, e na épica Penélope é a mais casta das esposas. Penélope, gente, é prima de Helena, a causadora da guerra de Troia. E como Helena é irmã de Clitemnestra, ela é prima também de Clitemnestra. E essas três heroínas, nós estaremos trabalhando com elas. Por quê? Helena, falei o tempo inteiro na série anterior. Penélope será falado o tempo todo na nossa atual série. E Clitemnestra vai ser uma das protagonistas da nossa próxima série, que será sobre a tragédia Agamêmnon. Então, se pensarmos em Helena como aquela que causou toda essa guerra, se pensarmos em Clitemnestra como a mulher que prepara uma recepção muito animada, complicada, para o marido Agamêmnon que retorna vitorioso da guerra de Troia, né? Vocês verão na próxima série. Quando a gente pensa em Penélope, ela é de uma natureza bastante diferente das primas. Como é que Odisseu se casou com Penélope? Vocês se lembram que eu comentei que Helena tinha todos os pretendentes e que foi uma confusão e que foi Odisseu que aconselhou o seu pai Tíndaro a fazer com que a moça escolhesse, que todos os outros apoiassem. Por conta disso, Tíndaro prometeu a Odisseu a mão da sua sobrinha, Penélope, e eles se casaram. O problema é que mal eles haviam se casado, eles tinham apenas um filhinho praticamente recém-nascido, acontece toda a problemática do rapto de Helena, da reunião dos gregos para irem buscar Helena, e Agamêmnon manda uma embaixada para a ilha de Ítaca, que é a pátria de Odisseu, de Penélope, para buscá-lo. Só que ele estava no comecinho de casamento, estava encantado com o filho que acabara de nascer, enfim, estava muito bem na vida dele cotidiana em Ítaca e não está muito disposto a ir. Quando ele vê a comitiva se aproximando, ele vai tentar novamente um expediente astucioso. Ele se finge de louco, ele atrela ao carro um burro em vez de um boi e começa a arar a terra fazendo zigue-zague, em vez do movimento reto, que seria o esperado de um experiente fazendeiro, não é? Só que existia na comitiva um personagem chamado Palamedes, e Palamedes conhecia a fama de Odisseu e pegou do colo de Penélope o filhinho recém-nascido Telêmaco. Vamos ouvir falar muito desse personagem na Odisseia, e coloca o bebê na frente do carro. E imediatamente Odisseu para o carro e é desmascarado e obrigado a ir para a guerra de Troia. Como vocês sabem, essa guerra dura 10 anos. E Odisseu vai levar mais 10 anos, eu vou explicar o porquê em detalhes durante a série, para conseguir retornar a Ítaca.
E a Odisseia, essa obra, é justamente aquela que vai contar todas as aventuras, as peripécias deste herói nessa sua tentativa de retorno ao lar. A Odisseia, a data mais provável da sua composição é século VII a.C., um pouco posterior à Ilíada. Mas, na verdade, é impossível dizer com exatidão quando essa obra foi colocada pela primeira vez de forma escrita. O que mais provavelmente aconteceu é que ela foi evoluindo do século VII até o século V, através dos concursos onde ela era recitada, cada Edo dá a ela um toquezinho pessoal. Quando chega a época da tirania que acontece em Atenas de Pisístrato e seus filhos, provavelmente foi nessa época que ela foi escrita, uma forma final escrita da Odisseia tenha acontecido nesse período. De lá para cá, como é que a Odisseia chegou até nós? Até o século XV da nossa era, quando surge a imprensa, a Odisseia chegou até nós através de vários manuscritos. Cerca de 100 desses manuscritos chegaram até nós. O mais antigo é do século IX e o mais recente é, inclusive, posterior à criação da imprensa, da prensa, porque é do século XVI, o que mostra que mesmo depois do texto ser impresso, ainda alguns monges continuaram copiando a obra. Agora, surge a questão, se o mais antigo manuscrito que temos é do século IX depois de Cristo, e esta obra foi composta por volta do século VII e colocada de uma forma definitiva escrita por volta do século VI, como a gente pode ter alguma certeza de que esses manuscritos medievais correspondem à obra original? Primeiro, uma contextualização histórica. Vocês devem se lembrar que num determinado momento, Alexandre o Grande da Macedônia conquista a Grécia, conquista grande parte da Ásia, chega até a Índia, conquista o norte do Egito. Quando ele morre, dá a origem à formação dos chamados reinos helenísticos. Por que estou dizendo isso? Porque uma das cidades fundadas por Alexandre, que tem o seu nome, a Alexandria do Egito, vai ser um grande polo cultural. Eu diria que o papel que Atenas fez, na época, sobretudo clássica, século V, século IV, no século III, II, I, fará Alexandria no Egito. Então, muitos papiros com essa e outras obras da antiguidade existiam em Alexandria, inclusive aquela famosa biblioteca de Alexandria que pegou fogo, é melhor nem lembrar porque a gente fica triste, mas o que aconteceu? No século XIX começaram a ser descobertos vários papiros no Egito, entre eles papiros que têm como conteúdo a obra Odisseia. Então, comparando o conteúdo desses papiros com os nossos papiros medievais, é possível afirmar que os conteúdos são muito coerentes, ou seja, trata-se de um mesmo conteúdo, embora o conteúdo dos papiros egípcios, que vão do século III a.C. até o século II depois de Cristo, parece um conteúdo mais expandido. Em 1453, vocês sabem, os turcos otomanos tomaram a cidade de Bizâncio, que era, na verdade, já se chamava, nessas alturas, Constantinopla, e é a atual Istambul. Por que estou falando disso? Porque o polo cultural, quando se deslocou da Alexandria, no período helenístico, durante a Idade Média, no período bizantino, ela se desloca para Bizâncio. E é ali que os monges continuam essa tradição. Eles usavam os textos gregos para ensinar a língua grega. Grande parte desses sábios migram para a Europa e alguns vão para a Itália.
Entre eles um grego que em 1488 foi o responsável pela primeira edição impressa da Odisseia. No começo do século XX, um helenista inglês, Thomas Allen, ele pegou todos os manuscritos que ele conseguiu ter em mãos, comparou todos eles e estabeleceu um texto com tudo aquilo que todos tinham em comum. Onde ocorriam divergências, ele viu qual seria a melhor forma para ocupar aquele lugar e ele estabeleceu um texto pela Oxford, que ainda hoje é um texto-chave importantíssimo e fundamental para os atuais helenistas que queiram trabalhar com a Odisseia. Não é à toa que este poema se imortalizou tal como se imortalizou. Depois da Bíblia, acredito que a Odisseia é a obra mais lida, mais registrada no Ocidente. E muitos, já na antiguidade, olhavam para as peripécias de Odisseu como uma espécie de metáfora, né, das peripécias da alma humana para retornar ao seu verdadeiro lar. Vamos ver o que a gente faz com isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.